Hola chicos, nuestra clase de español iremos a hablar sobre el empleo de muy y mucho. Hoy aprenderemos a reconocer la diferencia y los usos de muy y mucho y conocer algunas expresiones idiomáticas. ¿Por qué tenemos que aprender las reglas de la lengua española? Conhecendo as regras, lhe permitirá expressar as ideias e pensamentos de forma clara e precisa. Ou seja, compreendendo as regras, você vai aprender a se comunicar, a escrever de forma mais clara e precisa. E hoje você vai aprender sobre quando usar muy e mucho, que em português tem uma única forma, que é muito, mas em espanhol se usa de forma diferente. Muy ele é usado quando acompanha, ou seja, posterior a ele terá um adjetivo ou um advérbio. Como no exemplo, es muy agradable. É muito agradável. Agradável é um adjetivo, então por isso que eu utilizei muy. Habla muy rapidamente. Rapidamente é o modo como a pessoa fala, então classifica-se gramaticalmente como um advérbio. Então, quando que eu vou utilizar muy diante de adjetivo e advérbio? Mucho, que vai variar de acordo com o gênero feminino e masculino, e também de acordo com o número singular e plural, como vocês podem observar aqui no exemplo, ele é usado junto com nomes, junto com substantivos. Por exemplo, hay mucha gente, tengo muchos libros. Então, olha, tem muita gente, tenho muitos livros. Só que toda regra tem a sua exceção. Mucho, ele também pode ser usado diante de 4 adjetivos. No slide anterior, você observou que muy se usa juntamente com adjetivos e advérbios. Mas, como toda regra tem uma exceção, diante desses 4 adjetivos, se usa mucho e não muy. Então, se você quer utilizar maior, melhor, menor e pior, se utiliza mucho. E a regra também se aplica para 4 advérbios: antes, depois, mais e menos. Então, diante desses 4 adjetivos e diante desses 4 advérbios, se utiliza mucho e não muy. Exemplos com a palavra mucho más. Mucho más. Olha só. Você vê aqui dois textozinhos. Es mucho más que una casa de ladrillo. Um hogar se constrói com amor, sacrifício, respeito. Então, aqui você está vendo o uso de uma expressão idiomática, que é mucho más. No outro anúncio está dizendo, esto es mucho más que un diário. Então, mucho más é uma expressão idiomática. Olha outro exemplo de expressão idiomática. Echar de menos é uma expressão coloquial. Significa sentir la falta de alguém ou algo. Exemplos. Ahora que vivo fuera de echo menos a minha família. Ou seja, agora que vivo fora, sinto falta da minha família. Então, se você quer dizer em espanhol que você sente falta, que você sente saudade, você vai utilizar essa expressão idiomática, que é echar de menos. E aí agora, você vai responder uma atividade. A primeira atividade diz o seguinte: completa as frases com muy ou mucho. Então, olha só. Salimos temprano de casa. Salimos muy ou salimos mucho? Sus palavras me han dolido. Muy ou mucho? La pobreza mental es muy ou mucho peor que la económica. La chaqueta fue muy ou mucho cara. Estás muy ou mucho aburrido hoy. Eres muy ou mucho más de lo que crescer. Você vai lembrar das regras que foi explicada na aula, você vai ler o material novamente
e vai, com base na observação das regras e da exceção das regras, você vai responder a atividade número 1. A atividade número 2, você vai ler e interpretar. Olha só, boa! Te voy a echar muito de menos. Então, olha aí a expressão idiomática echar mucho de menos. Aí, colegio es efectivamente habla de su cuenta corriente. Aí vem a perguntinha. Com respeito à la expressão contemporânea, te voy a echar mucho de menos, assinale a alternativa em que o sentido da frase se aproxima do contexto da figura. Então, você vai ter que analisar essa expressão idiomática, analisar o não verbal e encontrar a opção correta, tá? Qual frase que se aproxima do contexto da figura? É que não te estranho nada, hijo, não te dou tanta importância, no quiero ir, pues estoy con miedo, te voy a extrañar mucho, no hablo mais contigo. Qual vocês acham que está correta? Qualquer coisa, se não entender o significado, me pergunta no grupo ou pode estar recorrendo também ao Google Tradutor, ok? A próxima atividade, olha só. De acordo com o que hemos estudado, podemos afirmar que, de acordo com o que foi estudado, pode-se afirmar que a forma muy é variável, ou seja, tem singular, plural, masculino, feminino para muy. E B, la forma mucho é variável, ou seja, tem singular, plural, masculino, feminino e geralmente antecede os substantivos. A ou B é que está certa, pessoal, segundo o que foi explicado na aula hoje. E a próxima questão é, a expressão echar de menos é o mesmo que sentir saudade de alguém, estranhar é sentir saudade, tá bom? Letra A, sentir saudade de alguém, ou letra B, odiar alguém. Então, quando você diz echar de menos, você está sentindo saudade, estranhando, ou odiar. Quando você diz te estranho, quer dizer que você está com saudades, certinho? Então, na aula de hoje, olha, que hemos estudado quando utilizar muy e quando utilizar mucho e expressões idiomáticas com a palavra mucho. Gracias por su atención. Hasta luego.